Blog Generalidades, manchetes, informações, opiniões, comentários. Eduardo impôs a primeira derrota séria ao @STF_oficial. Ao seu puxadinho dentro da @MPF_PGR. E ao aparelho capangagem do sistema, em muito tempo. Mesmo com o recuo de Moraes, o estrago foi feito e só piorou a situação do xerife tanto no Congresso quanto no Departamento de Estado. Obviamente, isso não fará o @BolsonaroSP voltar. Se ele tiver algum juízo, ficará por lá e intensificará a atuação contra a juristocracia brasileira. Não é pouca coisa. Por que você é mais duro com o Canadá do que com os nossos adversários? Trump, porque eles devem ser o nosso 51º estado. Um dos países mais difíceis de lidar é o Canadá. O Trudeau era desagradável. A sua equipe era desagradável. Por que Janja viajou em sigilo, antes de Lula, para o Japão? Ela não tem cargo público nem a agenda foi divulgada. Quanto isso custou no bolso dos brasileiros? PT envia ação ao STF pedindo que Bolsonaro seja obrigado a usar tornozeleira eletrônica. O Partido dos Trabalhadores, PT, protocolou nesta terça-feira, 18, um pedido ao Supremo Tribunal Federal para que sejam aplicadas medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Assinada pelos deputados do PT, Rogério Correia e Linderg Farias, a ação solicita a obrigatoriedade do uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de Bolsonaro deixar Brasília alegando risco de fuga. O parlamento alemão aprovou hoje um grande aumento nos investimentos em defesa e infraestruturas. Com mais de 2/3 do parlamento a favor, a Alemanha excluiu o setor da defesa das regras de controle de dívida do país e criou um fundo de 500 bilhões de euros, cerca de 3 trilhões de reais, para investimento em infraestrutura crítica, muitas delas ligadas à defesa. Fica agora aberto o caminho para a Alemanha voltar a investir pesado na defesa. Atualmente, o orçamento militar da Alemanha é de 86 bilhões de dólares, o quinto maior do mundo. Será também criado um fundo de 200 bilhões de euros para ampliação e modernização das Forças Armadas Alemãs, que substituirá um fundo de 100 bilhões de euros aprovado em 2022 e que está perto do fim. Segundo o The New York Post, um site chamado Dogecast teria publicado os nomes, endereços e números de telefone dos proprietários de Tesla nos Estados Unidos, bem como um mapa interativo com ícones de coquetel Molotov. O site afirma que só removerá os dados pessoais dos proprietários que provarem que venderam seus Teslas, em uma aparente reação aos laços de Elon com o governo Trump. Isso acontece em um momento em que concessionárias da Tesla enfrentam tiroteios, tentativas de incêndios criminosos e proprietários de Cybertrucks relatam assédio, enquanto protestos anti-Tesla aumentam em todo o país. Ironicamente, muitos dos que defendem isso nas redes são também os que chamam suas vítimas de nazis. Um ex-ministro em atividade. O Brasil sem rumo. O rol de arbitrariedade só aumentam no Brasil, país que não vive mais um regime democrático e que teve suas instituições tomadas por um nefasto aparelhamento ideológico totalitário e de decadente visão de mundo. A começar com a perseguição de um deputado federal, Daniel Silveira, jogado aos leões inclusive por seus próprios e analfabetos pares. Depois dele, vieram mais uma montanha de abusos. Tornou-se corriqueiro o uso da máquina judicial como ferramenta persecutória autônoma, que já não depende de provocação, capaz de criar inquéritos ilegais, calar jornalistas, perseguir parlamentares no exercício de seus mandatos, calar cidadãos comuns, caçar passaportes indiscriminadamente e usar da máxima criatividade para coçar, condenar e prender desafetos políticos. Uma infame estatal apoiada por uma balofa mídia de substância democrático-intelectual esquelética, ávida por perseguição e justiçamento dos seus críticos. E apoiada ainda por parte do poder legislativo que se recusa terminantemente a cumprir suas funções precípuas. A junção dessas duas forças tupiniquins produziu um desequilíbrio fatal na já combalida e mal acabada democracia varonil, em que se vê nitidamente o protagonismo de um vitaminado megapoder da República frente aos demais. O Brasil infelizmente tornou-se de forma muito rápida um estado ditatorial em que a lei foi substituída pela juristocracia desavergonhada. A necessidade do afastamento do deputado federal Eduardo Bolsonaro de seu cargo, receoso da falta de limites do regime vigente, expõe um novo Brasil,
Coroa a sarjeta em que nos transformamos. Um atestado inequívoco de que a democracia no Brasil morreu. E não foi uma morte lenta nem de causas naturais. Foi uma morte a pauladas, socos e pontapés. Trata-se de um linchamento em praça pública diante dos olhos de todos. Pobre Brasil! Cada vez mais pobre e subdesenvolvido. É muita disfarçatez dos militantes de redação da Lula News. Eles realmente acreditam que o brasileiro médio é muito burro. Segundo um desses militantes, a prova de que não há regime de exceção no Brasil é o fato da oposição ter feito uma manifestação no último final de semana. Ora, desde quando não há manifestação em meio a ditaduras? Só para dar um exemplo, diretas já aconteceram quando? A Venezuela teve as maiores manifestações da sua história ao longo da ditadura chavista. O que caracteriza uma ditadura não é a inexistência de manifestações, mas sim a censura e a perseguição política, com desrespeito aos direitos fundamentais como a liberdade de expressão, o direito de defesa e a observância do devido processo legal. Quantos pais anônimos aqui neste país hoje amargam a saudade dos filhos, que tiveram que sair daqui para outros países em busca de um futuro, graças à incompetência de uma politicária incompetente, covarde, corrupta, venal, pragmática e suja? Muitos e muitos amigos meus. Todos conhecem alguns, não é verdade? Mas são simplesmente anônimos, sem nomes nas redes ou na imprensa. Sofrem silenciosamente, calados, conscientes de que o Brasil não tem Senado ou Câmara dos Deputados, efetivamente, o que seria a única luz no fim do túnel para os que amam este país e gostariam de poder viver nele com um mínimo de dignidade. Quantos pais anônimos sofrem ao ver seus filhos por aqui, desesperados, perseguidos por uma ditadura e sem chance de sobrevivência? Políticos brasileiros, uma vergonha, são pragmáticos por conveniência e oportunismo barato, concordando e lambendo o saco de quem detona seus próprios companheiros. Covardia é mato. Mas esses milhares de exilados anônimos não estão na lista de ninguém. Não contam. Inútil tentar usar a anistia politicamente com eles. Quem se importa, afinal? Não dão cliques para influencer desonesto e vendido, não tem uso político, não dá para fazer barulho com eles. Então, se não é? É absolutamente assombroso ver o culto ao sofrimento seletivo que se espalha por aqui, entre os manipulados pela mídia, por influencers, por cultuadores de mitos. Triste, mas essas pessoas merecem o país que têm nas mãos, literalmente. E, claro, como todo anônimo, a tendência é que, passa dia entra dia, vão-se como os outros. Algumas pessoas, uma minoria escrota, graças a Deus, é tão babaca e mesquinha que não consegue entender a complexidade do que é uma imigração e o impacto que isso tem na vida de qualquer pessoa. Quem acha que morar no exterior deixando uma vida inteira para trás do dia para a noite, não é um sacrifício é o tipo de gente mais materialista e pobre de espírito que existe, pois desconsidera tudo o que há de mais precioso no ser humano, que são suas origens, suas raízes, sua história, seu trabalho, as amizades e sua família. Não há dinheiro ou conforto no mundo que pague ou compense isso. E por essa razão, registro aqui meu apoio e admiração pelo excelentíssimo deputado federal. @Bolsonaro SP. Pela coragem e pela determinação tomando uma decisão tão séria, na luta por um país melhor. Será que teremos piadinhas supremas e risinhos de canto de boca? Creio que não. Afinal, ser reconhecido como um cucaracha abusador de direito e tiranete em uma republiqueta terceiro-mundista, pela maior democracia mundial, não deve ser lá muito agradável. Comunismo na veia. O Kremlin também divulgou uma nota e, basicamente, confirmou as informações da Casa Branca, mas acrescentou um outro ponto. Putin só aceitará um cessar-fogo se Trump interromper totalmente o envio de ajudas militares, financeiras e de inteligência para a Ucrânia. Trump atenderá ao pedido de Putin e voltará a bloquear as ajudas defensivas para a Ucrânia? A teoria do leproso funciona. Parece que o pessoal do STJ quer continuar podendo visitar o Mickey. A inteligência não é o forte desse pessoal. Ao perseguir um dos principais nomes da oposição, e forçar seu exílio, os petistas escancaram ainda mais a truculência do regime aos olhos do mundo.